Vamos ler o texto, Juízes, capítulo 2, do verso 1 ao 5. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu, disse o Senhor, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversário, e seus deuses vos serão por laço. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamou a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E nós temos, irmãos, percebido nos anos que têm se passado, que a igreja, ela tem cometido as mesmas transgressões, os mesmos pecados, os mesmos erros de Israel do tempo passado. Sabemos, obviamente, que vivemos o tempo de um novo pacto, o tempo de uma nova aliança. Deus, entretanto, Ele não muda. O que Deus exigiu a Israel na antiga aliança, Ele exigiu que fosse cumprido. E Ele dava graça ao povo, para que o povo cumprisse. E Deus exigiu de nós, na nova aliança, no novo pacto, coisas novas. O amor, não coisas propriamente assim, novas, que Ele não tinha exigido ainda. Mas Cristo veio aperfeiçoar, cumprir a lei cerimonial, aperfeiçoar a lei moral, e agora Ele exige de nós, que nós a cumpramos. Mas o que nós temos visto, querido, é que a igreja tem caído nos mesmos erros, nos mesmos pecados que Israel caiu. Nós vimos aqui, nós estamos iniciando o ano, aliás, a expectativa de recomeço. O ano passado não foi um ano bom, foi um ano cheio de surpresas desagradáveis. Quando saímos de 2019 para entrar em 2020, entramos cheio de expectativa, cheio de perspectiva. Pessoas fazendo projeto para casar, casais fazendo projeto para ter filhos, avós felizes com o nascimento de seus netos, pais felizes com o desempenho dos seus filhos no colégio, ou até mesmo sofrendo por algum filho desviado, desgarrado no mundo de trevas. Pessoas iniciando seus negócios, seus empreendimentos, lutando, batalhando. Pessoas à procura do primeiro emprego, batendo uma porta e outra, já estava difícil. Batendo uma porta e outra, colocando currículo e por fim conseguindo. A economia nacional, ali buscando um equilíbrio, buscando uma reabilitação, um fortalecimento. Nós vimos, irmãos, entramos em 2020 com muitas expectativas boas e vendo mudanças de fato. Só que de repente, irmãos, em meados de março para abril, de fevereiro para março, surge um vírus. Em dezembro surgiu na China, em janeiro, fevereiro, ele começou a se espalhar devagar aos poucos pelas nações. Fevereiro, o primeiro caso registrado no Brasil. Em março nós já estávamos entrando em quarentena. As pessoas que entraram um ano cheio de expectativa, cheio de perspectiva, felizes por ter conseguido o primeiro emprego. Novos empresários, jovens empresários, tinham conseguido montar a sua empresa, o seu negócio. A coisa estava começando a deslanchar. As coisas estavam caminhando, as coisas estavam se desenvolvendo aos poucos, devagarinho, mas estavam caminhando. E de repente a sociedade, não somente brasileira, mas global, entram em quarentena.
Andamos pelas ruas, as ruas estão vazias, os colégios estão fechados, as lojas, as empresas estão fechadas, as igrejas com suas portas fechadas, os ministros sem poder realizar os cultos. Eu, particularmente, nos meus 44 anos de vida, vi um cenário que eu jamais tinha visto na minha vida, eu jamais imaginado de ver com os meus olhos. Um cenário de deserto, um cenário de guerra propriamente. Não vimos prédios destruídos, mas vimos uma sociedade em pânico, em depressão, uma calamidade, os hospitais lotados, avós perdendo seus netos, netos perdendo seus avós, pais perdendo seus filhos, filhos perdendo seus pais, familiares em prantos ao ver seus parentes morrendo e sendo amontoados um após o outro e sendo lançados numa cova, em um cemitério, sem sequer poder dar o último adeus. Fazer um velório como de costume, um cortejo fúnebre do local onde estava sendo velado até o local onde seria sepultado. Até isso foi tirado de nós em 2020. Os sonhos se frustraram, as perspectivas foram por água abaixo, restou o medo. A felicidade da empresa está começando a deslanchar, a decolar, a avançar. Os clientes não podem mais ir até ela fecha as portas, e centenas de milhares de pequenas empresas, incluindo médias empresas, fecharam, declararam falência, quebraram literalmente no Brasil. Os jovens que tanto sonhavam com emprego, estavam realizando seu sonho, tiveram que ser demitidos. 2020, como eu tenho dito várias vezes, foi um ano difícil, mas não é um ano para ser esquecido, é um ano para ser lembrado. Um ano para ser lembrado, e um ano que nos trouxe grandes aprendizados. Pastor, e o que tem a ver isso que você está falando com esse texto que você acabou de ler? Porque Deus havia dito a Israel: eu lhes tirei do Egito, da casa de servidão, e trouxe vocês para essa terra, e ordenei a vocês que expulsassem os moradores dessa terra, porque eles são corruptos, eles são adúlteros, prostitutos, idólatras, e vocês precisam expulsá-los para vocês não fazerem aliança com eles, e vocês precisam quebrar os seus ídolos para que eles não lhes sirvam de laço de idolatria. Aí Deus vai e pergunta, o anjo do Senhor vai e pergunta: mas o que vocês fizeram? Vocês fizeram exatamente o contrário. Se você ler, por exemplo, volta só um pouco aí no capítulo 1, aqui no verso 21, porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Verso de número 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-seã. Verso 29, Efraim não expulsou os cananeus. Zebulon, verso 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrom. Verso 31, Assé não expulsou os habitantes de Jacó. Verso 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-semes. Então o que nós vimos aqui, igreja? O que nós vimos aqui, um povo que recebeu uma ordem de Deus, mas que foram completamente desobedientes. Não obstante, Deus com eles na luta, Deus com eles na batalha, dando vitória, derrubando inimigo, destronando adversários e dando vitória, desapossando os habitantes da terra para dar ao seu povo a terra que ele havia prometido aos seus antepassados. Deus andando com o povo, Deus abrindo caminhos, abrindo portas, derrubando muralhas, abrindo mares, abrindo rios, fazendo o impossível para o seu povo passar, e o povo tinha só que cumprir uma ordem de Deus.
não fazer aliança com os ímpios, e não adorar os seus ídolos, e não praticar as mesmas coisas que eles estão praticando. Por isso eu vou tirar eles daqui, para vocês não praticarem as mesmas coisas. Mas o povo não obedeceu. Pelo contrário, o povo de Deus deixou habitantes da terra pagãos ficarem, e não somente deixou eles ficarem, como fizeram alianças, e como de fato adoraram os seus ídolos, adoraram os seus deuses, e passaram a viver exatamente como aquele povo pagão que não conhecia Deus vivia. Por isso, queridos, quando nós vamos ler o livro de Juízes, tem uma matéria na faculdade que o Anderson, se não fez ainda, vai fazer, e nessa matéria chamada Pentateuco, você vai estudar o livro de Juízes, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e vai compreender o contexto histórico, cultural e o que aconteceu com o povo de Israel no período de Juízes. E entre alguns teólogos, o livro dos Juízes é conhecido como o livro das derrotas, aonde por várias vezes você vai encontrar no livro de Juízes. Eu peço a você que lê o livro de Juízes, que você vai encontrar no livro de Juízes, porque ele traz muitas lições para nós. E uma frase que é comum no livro de Juízes: e os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o povo de Deus estava ali. Era o povo de Deus? Era a nação escolhida? Era o povo eleito? Era o povo quem Deus tinha dado naquela terra? Era. Mas é um povo onde você, ao ler o livro de Juízes, você vai encontrar, por exemplo, acho que no capítulo 6, não precisa abrir, eu vou tentar me lembrar aqui, eu não mapeei aqui, eu não fiz esboço, vou tentar me lembrar aqui, os capítulos eu não garanto, mas os nomes, alguns nomes eu consigo lembrar pela misericórdia de Deus. Você vai encontrar ali, depois da morte de Josué, por exemplo, Gideão malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas, os amalequitas, porque todos os anos eles subiam a território de Israel, matavam pessoas e tomavam tudo que eles tinham plantado, todo o sustento deles, e deixavam o povo com fome, o povo sendo castigado, o povo padecendo, o povo sofrendo. Você vai encontrar também dentro do livro de Juízes o povo sendo oprimido nos tempos de um moço canhoto chamado Jefté, que está lá no livro de Juízes. E ele habitava na terra junto com a sua família, mas como ele era chamado filho não legítimo, porque era um filho de uma segunda mulher com seu pai, não era filho legítimo como os outros irmãos, era filho de um segundo relacionamento que o pai dele tinha. E ele foi expulso ali, se sentiu oprimido, desprezado, e acabou saindo. Israel ali, oprimido pelas nações vizinhas, mais uma vez. Nós vamos ver no tempo de Sansão, Israel mais uma vez sendo oprimido pela nação dos midianitas, dos amalequitas. Então nós vamos ver, queridos, no livro de Juízes, um livro que abarca centenas de anos, aproximadamente 400 anos, nós vamos ver 400 anos de derrota do povo de Deus, simplesmente porque um povo que não estava guardando a palavra, um povo que não estava guardando a santidade bíblica, um povo que não estava guardando os preceitos e estatutos do seu Deus, e as pragas vinham e assolavam a nação, assolavam o povo, assolavam. É isso que acontece quando o povo de Deus esquece os estatutos do Senhor. Eu estou tirando esse exemplo do Antigo Testamento, aconteceu lá, é histórico, não é doutrinário, mas é histórico e aplicável sim, com certeza para os nossos dias, exemplo, porque é isso que acontece quando o povo de Deus abandona os retos caminhos do Senhor. Quando o povo de Deus deixa de adorar a Deus, começa a adorar os deuses pagãos,
Quando o povo de Deus deixa de adorar a Deus e começa a adorar aos deuses estranhos das nações. É isso que acontece quando o povo de Deus começa a achar o pecado normal. Quando o povo de Deus começa a achar o curso depravado que o mundo está seguindo normal. É isso que acontece quando o povo de Deus critica, quando se prega contra o pecado e chama de crítica. Ao invés de se alegrar quando encontrar alguém pregando contra o pecado, contra a imoralidade, contra a perversão, contra a idolatria, contra as falsas doutrinas, eles te chamam de críticos. Por isso que quanto mais os anos passam, irmãos, mais a gente vê minguado a pregação do evangelho, da santidade, da obediência, do temor a Deus e da verdade no púlpito das igrejas. O que nós podemos perceber ali era um povo que tinha recebido uma ordem de Deus, mas que chegou, ao chegar naquela nação, para habitar aquela terra, eles quiseram fama, quiseram glória, quiseram exaltação, e acharam que para conseguir isso, tinham que se aliançar com os povos pagãos, e adorar os deuses estranhos. E eu te digo o que João Batista disse, meu irmão: se Deus não te der algo do céu, da terra é que você não poderá ter. O homem só tem aquilo que do céu ele recebe de Deus, e nada mais. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. A igreja perdeu o foco do evangelho. O foco da igreja agora são vários, menos o evangelho. Eu vou citar 3 objetivos, 3 alvos que a igreja moderna tem hoje em dia. Primeiro objetivo da igreja moderna hoje em dia: ascensão política. Ascensão, crescer politicamente, destacar-se politicamente no cenário. Nós temos que ser importantes, nós temos que ter o representante, nós temos que ter nome, nós temos que ter poder. Nós só vamos ter isso se nós ascendermos politicamente. Esse é o primeiro alvo da igreja hoje. Por isso mais de 90% das igrejas ou das denominações estão perdendo o foco do evangelho e focando nas alianças políticas. Segundo foco, objetivo, alvo da igreja moderna: conquistar multidões. Esse é o segundo foco. Quem vai ter o templo maior, mais chique, mais luxuoso, com mais gente dentro. Não, nós não queremos apenas dezenas de pessoas, nós queremos centenas. Não, nós não queremos apenas centenas, nós queremos milhares. Eles não querem vidas, almas salvas, vidas salvas, para caminhar para o reino eterno. Eles querem apenas multidões aglomeradas, exatamente para lhes proporcionar isso: poder, status. E para conseguir isso, eles se utilizam de todos os meios funcionais, de todas as estratégias que possam funcionar para atrair essas multidões e aglomerá-las ali, abarrotando os seus templos. As pessoas hoje vão aos cultos, eu digo sempre, quando eu fizer isso aqui, irmão, eu estou dizendo entre aspas, porque quando eu digo templos, entre aspas, porque não é templo, é só um galpão. Quando eu disser cultos, assim, entre aspas, eu estou dizendo que na verdade não é culto, não passa de uma reunião qualquer. As pessoas vão aos cultos vazias e voltam cada vez mais vazias. As igrejas estão abarrotadas de pessoas isoladas, de pessoas
abandonadas, de pessoas sozinhas, desprezadas, que mesmo no meio da multidão, eles não encontram sequer uma mão amiga, um braço estendido, ou mínimo de resquício de amor evangélico, amor bíblico. As igrejas estão abarrotadas para cumprir o terceiro objetivo da igreja, porque para abarrotar as igrejas, como eu falei, eles se utilizam de tudo que é campanha por cima de campanha, e campanha por cima de campanha. Eu estava vendo ontem à noite, eu cheguei, e eu fui deitar. Sempre que eu vou deitar, eu procuro vídeos para me assistir, pregações, principalmente pregações boas. Eu procuro pregações boas de pastores que eu admiro, e procuro também bastante pregação de igrejas que eu estou combatendo, para ver as heresias deles, que eles mesmo dizem, para poder eu continuar combatendo eles com mais propriedade, sem disse-me-disse, mas eu mesmo vi e ouvi eles falando. E eu estava vendo ali rapidinho, não vi muito, desliguei logo, uma vigília na Deus e Amor, como é que ele chama lá o templo? Quem lembra como é que ele chama o templo lá? O grande templo, uma coisa assim, o templo não sei de quê, eu sei que é um templo aí grande que eles têm em São Paulo. Quem que lembra como é que ele chama a sede lá? Tem um apelidozinho, um nomezinho, ninguém lembra, né? Eu também esqueci agora, eu ouvi ontem, mas acabei esquecendo. Irmão, tinha um pastor sentado, né, lá numa sala, apresentando o programa, né, o programa era a vigília. Depois ele passava o link para outra irmã que estava noutra sala, né, entrevistando pessoas. Aí entrevistava a pessoa, falava sobre a vigília, e depois lançava o link de novo para o templo, né, o galpão, para poder mostrar ao povo que estava ali. Tempo da glória de Deus. Obrigado, irmã. Irmã Maria falou, né? Amém, irmã Maria, obrigado. O templo da glória de Deus, lá, acho que no Brás, em São Paulo. A igreja pentecostal Deus é Amor. Irmão, o programa, a diferença para o programa da igreja universal, da igreja mundial, era mínima. Havia apenas uma apelação para o povo ir para a vigília. Venha para a vigília, venha para a vigília que Deus vai mudar a sua vida, venha para a vigília que Deus vai mudar a sua história, venha para a vigília que Deus vai resolver seus problemas, venha para a vigília, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não se chama mais as pessoas para a vigília, para orar, para se quebrantar, para gemer aos pés do Senhor, pedir os dons espirituais, pedir discernimento bíblico, para aprender a doutrina, a palavra de Deus. Mas as vigílias estão se tornando shows, onde o mundo vai para o Parque do Vaqueiro, onde o mundo vai para o nome dos clubes famosos aí de Fortaleza, mesmo que seja antigo, vai dizendo aí, Vilmar. Vai para o Parque do Vaqueiro, sei que já foram forrozeiro. Vai para o Siqueira Clube, vai para o Vila Forró. Enquanto o mundo vai para as noitadas, os crentes vão para a vigília, não para cultuar Deus, não para adorar a Deus, não para pedir os dons, não para chorar aos pés do Senhor, não para se quebrantar, para reconhecer seus pecados, para pedir salvação, para pedir arrependimento, mas vão por dois motivos: para curtir uma noitada gospel e para dar dinheiro para a igreja. E de lá talvez trazer mais um envelopezinho do começo do ano, né? O ano começou, é o envelope do 2021. Vamos ver o que é que vai surgir de novidade por aí. Eu estou de olho. Eles querem multidões para cumprir o terceiro propósito. O primeiro, aliança política. O segundo, multidões. Com qual objetivo? Para lhes dar o mesmo objetivo do primeiro: dar poder, status, glórias terrenas. É isso que a igreja moderna está procurando. E o terceiro, estão todos três alinhados, são intrínsecos, está tudo misturado, igual café com leite junto. Terceiro foco da igreja, que talvez seja até, que é o principal, o maior: dinheiro, poder
financeiro. Me diga qual a igreja hoje que não está bilionária. Me diga qual a igreja hoje que não está riquíssima. Me mostre os pastores hoje, irmãos, que não estão morando em condomínio de luxo às custas do dinheiro da igreja, que não estão andando de carrões importados de 500 mil, de R$1 milhão com o dinheiro da igreja. Esse é o terceiro alvo da igreja, mas é o maior, o principal objetivo. Dinheiro, 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 poder aquisitivo, riquezas. E eu já falei aqui um monte de vezes, tem nada contra os irmãos terem alguma coisa. Ai, quem me dera vocês tudo fosse rico. Ah, se vocês todos fossem ricos, irmão. Mas da forma correta, honestamente trabalhando e usando este dinheiro da forma certa. Primeiro dando o dízimo para o pastor Jardel, aí no final do ano dando o trismo, pelo menos o bismo, né, irmão? Brincadeira. Mas usasse esse dinheiro da forma correta. Primeiro, ganhar honestamente sem explorar ninguém. Segundo, usar da forma correta, bíblica, como a Bíblia ensina, com a tua família, com o bem-estar da tua família, da tua própria casa, dos teus familiares, que envolve pai, mãe, família, irmãos, cunhados, sem que mais, sogro, sogra, e irmãos da igreja, os domésticos da fé. Então a igreja perdeu o foco da obediência a Deus. Fizeram aliança com os cananeus modernos. Tem gente que é Deus no céu e Bolsonaro na terra. E do mesmo jeito, a outra metade é Deus no céu e Lula na terra. Quando não está beijando os pés do Deus Bolsonaro, está beijando os pés do Deus Lula. Por quê? Porque é carnal, porque não tem um espírito, porque não nasceu de novo, não foi regenerado. Aí o que nós podíamos esperar? Nós esperávamos 2020 um ano muito abençoado. 2020 foi o que foi, e nós ainda estamos entrando em 2021, meu filho, com um monte de problema vindo de lá para cá. Vamos fazer depois uma análise aí. Vamos pegar não é entrevista, como é aquilo que faz para saber o político que vai ganhar? Uma pesquisa. Vamos pegar as pesquisas que os institutos estão fazendo, embora a maioria dos institutos perderam aí a credibilidade nacional, mas vamos pegar as pesquisas dos institutos nacionais, dos institutos em termos mundiais, e vamos ver qual tipo de projeção nós temos para 2021, porque tudo que está acontecendo, filho, que aconteceu em 2021, ou em 2020, e o que está vindo por aí em 2021, é exatamente culpa, a desobediência, não somente da sociedade em si, porque a sociedade em si já é desobediente mesmo, mas da que se chama igreja. Porque está a igreja quem era para cumprir a ordem de Deus, não é o mundo não tem ordem de Deus. O mundo não conhece Deus, o mundo não conhece Bíblia, não conhece a palavra do Senhor. Nós conhecemos e sabemos o que temos que fazer e por onde devemos andar, o que devemos realizar e do que devemos nos abster, mas não temos feito isso. Não temos feito isso, e todos estão sofrendo a consequência do desvio, da apostasia, aliás, da igreja, da apostasia dos pregadores e da depravação da sociedade e da corrupção dos políticos. É um conjunto de corrupção na igreja social, política, que acarretou essas consequências
sobre o mundo. Todos estamos colhendo, todos. Aí Deus perguntou: eu mandei vocês fazerem uma coisa, o que é isso que vocês fizeram? Está aí no final do verso 2, o que é isso que fizestes? Eu digo uma coisa, vocês fazem outra, eu mando por um caminho, vocês vão por outro. Não, mas é porque estava bom, nós estava prosperando, estava dando tudo certo. A questão não é dar certo, a questão é certo, é bíblico, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, essa é a questão. Aí Deus perguntou: o que foi que vocês fizeram? Vocês me desobedeceram, vocês apostataram, vocês se desviaram dos meus estatutos, dos meus caminhos, e ainda falam mal, perseguem os que estão tentando levar a palavra para consertar coisa. Aí, para encerrar, para concluir, o povo, no começo do livro dos Juízes aqui, pelo menos dessa primeira geração, as outras gerações tudinha se desviaram, apostataram, até o final do livro de Juízes. Mas pelo menos o povo desta geração aqui, em que o anjo do Senhor veio, já estava perto da morte de Josué. O povo dessa geração foi repreendido. Deus disse: então, como vocês não expulsaram eles, os inimigos, eu vou deixá-los como adversário contra vocês, eles mesmos vão perseguir vocês. Vocês deixaram eles aí, eles vão perseguir vocês. Todo mundo sabe, Apocalipse capítulo 16, aliás, Apocalipse capítulo 13, capítulo 14 e capítulo 17 principalmente, a igreja vai ser perseguida pela política, a própria política com quem a igreja está se aliançando, vai destruí-la no final. Mais na frente, aguarda, escreve, precisa escrever porque já está escrito na Bíblia, né? Mas aguarda para ver isso, filho, aguarda para ver. Então Deus disse: esses que vocês deixaram, então eu vou deixar eles para ser adversário de vocês. Eles mesmos vão perseguir vocês. Eles mesmos vão criar as leis que vão perseguir vocês e maltratar vocês. Segundo, Deus disse: e os ídolos que eles construíram também vão ficar aí. Se não quiser, vai ficar aí exatamente para servir de laço contra vocês, seus incrédulos. Aí está aí os ídolos. Ia passando lá em Canindé, né? Aquela imagem zona bem grandona do São Francisco, como diz o Gilmar, né? O pai da Eguão, que é bem grandão. A linguagem aqui do Nordeste, né? Não é desfazendo do santo de maneira alguma, né? É o objeto, né? Rapaz, olha o tamanho desse pai da Eguão aí, como é grande. Linguagem do matuto. Aí ia passando lá em frente, aí o irmão falou: pastor, por que Deus não joga logo um raio e derruba logo esse negócio aí? Eu disse: para quê? Se é exatamente isso que vai servir de testemunho contra o povo. Se é exatamente isso que vai servir de testemunho do juízo contra os idólatras, contra o povo. Aí, em toda a cidade tem isso, né? Aí vai, dentro da igreja evangélica, as coisas ungidas, os objetos ungidos. Pastor, por que Deus não acaba logo com isso, pastor? Essa arca da aliança que fizeram na guerra evangélica, por que Deus não derrama logo um raio lá e destrói logo ela? Porque eu vi, pastor, e eu também vi. Eu vi ela entrando na igreja e o povo beijando ela, botando a mão, o povo vindo lá na frente dela, se ajoelhando, pegando. Eu vi. Essas rosas, pastor, esses amuletos, essas coisas que botam nas igrejas evangélicas. Por que Deus não acaba logo com isso, pastor? Isso não é pecado, não é idolatria. Eu disse: calma, filho, isso é exatamente isso que vai servir de juízo contra eles naquele dia. Como é que Deus vai tirar? Aí, lá no Oriente Médio, nós vimos um vídeo triste, meu Deus, triste. Não sei nem se eu tenho coragem de ver aquilo de novo. Um monte de cristão preso e sendo executado, meu irmão, igual um animal. Executado de um por um. Como um sacrifício a um Deus. E o irmão olhando, assistindo, mas o irmão ficou indignado. Mas dá para ficar mesmo. Você vê qualquer ser humano sendo
assassinado friamente, quanto mais um cristão que está só pregando a palavra e ser assassinado por aquilo. Pastor, mas eu estou com ódio, pastor. Se eu tivesse lá, eu matava eles. Por que Deus não mata logo esses infelizes? O irmão falou. Eu disse, calma, irmão. É exatamente isso que vai servir de juízo, não só para eles que estão executando, mas para muitos que não fazem nada, como o Papa, que poderia ir em rede nacional, acionar a ONU, as Nações Unidas. O Papa tem poder para isso, irmão. O Papa tem um poder, por isso que ele é o falso profeta do Apocalipse. Ele tem um poder político, religioso tão extraordinário que nós não faz ideia. Se o Papa convocasse o G8 e dissesse, vamos dar um fim nesse infanticídio e nesses assassinatos frios aí no Oriente Médio contra os cristãos, reúne os exércitos aí, Rússia, Estados Unidos, China, Japão, os maiores, e vamos lá acabar com isso. Eles iriam, mas não, o Papa faz discurso na ONU falando de quê? Das queimadas do Pantanal aqui no Brasil, Pantanal. É preocupante? Claro que é. Afinal de contas, a maior queimada que já houve em toda a história do Pantanal foi agora em 2020. Faz pena, eu vi os vídeos, você viu os animalzinhos morrendo, os bichinhos? Com a mãozinha queimada, o pessoal cuidando lá, faz pena, irmão. Mas poxa vida, irmão. Tudo bem, a gente tem que se preocupar mesmo, é a vegetação, é o ecossistema, são animais, tudo mais, tem que se preocupar, alguém tem que lutar em favor disso, mas e as vidas? Mulheres, crianças, homens inocentes sendo mortos todos os dias, aos milhares, porque nenhuma autoridade mundial, nem Donald Trump, nem aquele outro lado da Rússia, o Vladimir Putin, nem o Papa, ninguém faz nada. E por que, pastor? Por que não faz? Exatamente para servir de juízo naquele dia. Aí quando o povo ouviu, fechou, agora fechou. Quem for tocar pode ir para o teclado aí, for tocar nele. Aí quando o povo ouviu aquilo, foi o que o povo fez? Verso 4, sucedeu que falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou a voz o povo e chorou. Levantou o povo a voz e chorou. O povo, ao ouvir aquelas palavras, irmãos, eles reconheceram que tinham errado, amém? Eles reconheceram que tinham errado, que tinham pecado, que tinham falhado, e choraram arrependidos, buscaram mudança, buscaram a Deus, seus estatutos. Pelo menos aquela geração se arrependeu e se voltou para Deus. Embora as outras gerações não se arrependeram, voltaram às mesmas alianças, levantaram os mesmos ídolos, praticaram a mesma idolatria, sofreram consequências ainda piores, mas essa que ouviu a exortação do anjo do Senhor se arrependeu. E eu, irmão, estou começando o ano com essa primeira pregação aqui nessa igreja, para vocês aqui e para você aí que está me ouvindo no mundo, meu irmão, para ver se há lamento, choro, pranto, reconhecimento dos pecados e arrependimento. Políticos, se arrependam das suas leis injustas que vocês criaram. Seus políticos hipócritas, corruptos. Vocês querem legalizar a maconha, querem legalizar o aborto, querem legalizar, sim, tantas coisas, casamento de pai com filho, casamento homossexual, estão preocupados em agradar a sociedade, para entrar no marco histórico do político que fez isso, do político que fez aquilo, para ganhar nome, para ganhar status. Hipócritas, se curvem diante de Deus e se arrependam.
Proclamem de fato um jejum, mas como em Nínive, convoque a nação. Não é para chegar de paletó e gravata, engomadinho não, meu filho. É para chegar, meu irmão, com um saco de estopa, com terra na cabeça, sim, com a roupa rasgada, e reconhecendo que você, quem errou, e quem criou as leis injustas, e quem apoiou. E vocês, evangélicos, parem de idolatrar Bolsonaro. Bolsonaro não é crente, Bolsonaro não é homem de Deus. Parem de idolatrar Lula. Lula não é crente, Lula não é homem de Deus. Eles só estão preocupados em disputar a próxima eleição, e quem vai ganhar, tirar mais votos para permanecer no poder, meu irmão. Não se iludam com isso. Ah, pastor, mas o fulano foi o melhor. Eu não estou falando aqui quem é o melhor, quem é o pior. Eu estou falando a questão de fé. Se Lula for o melhor, quem acha que foi o melhor, melhor. Se é o Bolsonaro que for o melhor, quem é o melhor, quem acha que isso, quem é o melhor, e pronto. Eu estou preocupado com isso. Estou falando questão de fé, meu irmão. E pastores, parem de usar o púlpito que Deus entregou para vocês como um palanque político para ganhar voto, como uma prateleira de negócio para enriquecer. Desfaçam as alianças políticas. Vá no seu quarto, chore e peça perdão a Deus. Chegue diante da igreja, se humilhe, comunique à igreja e mude o curso que Deus colocou nas tuas mãos, essa autoridade, essa direção. A igreja precisa mudar. Não precisamos esperar mudanças apenas na situação que o mundo está vivendo. O mundo vai de mal a pior, e cada vez a pior. Quantos anos faz que a gente diz, os dias são maus? Não é verdade, irmão? Desde menino que eu escuto os crentes dizer, os dias são maus. Os dias são maus, e de fato são maus. E pelo que eu estou vendo, meu filho, é de mal a pior. Eu não sei o que é que nos espera em 2021, mas vamos ser valentes. Vamos ser ousados, vamos ser intrépidos, vamos agir verdadeiramente como homens e como mulheres de Deus. Vamos marchar nessa terra, vamos pregar arrependimento, vamos pregar salvação, vamos pregar a volta de Cristo, vamos pregar o reino vindouro, as mansões celestiais, vamos trazer a mensagem de esperança eterna, porque nesse mundo não tem mais nada. O povo chorou ao ouvir aquela exortação dura. A exortação foi dura. O que é que vocês fizeram? Eu dei uma ordem, vocês fizeram outra. O povo chorou. Chora, igreja. É tempo de chorar. Não apenas pelos que morreram de Covid, não vulgarizando, porque de fato a Covid existe e tem matado pessoas, tem deixado pessoas, homens, mulheres viúvas, órfãos, pais, tem levado os filhos, enfim, não estou vulgarizando, mas chorem pelas almas dos seus filhos, pela salvação delas. Chorem pelas almas das suas esposas, dos seus maridos, pela salvação deles. Chore pelas almas dos seus parentes, pela conversão deles. Chore pelo seu filho que está preso por tráfico, por assassinato, por homicídio, latrocínio, por roubo, seja por que for, mas não apenas para ele ser solto, mas pela conversão dele. Chore pelo seu marido, não apenas para ele voltar para casa, mas pela conversão dele. Chore pelos políticos, mas não para ele ganhar, o outro perder, levantando bandeira política, não, mas pela conversão, pelo arrependimento. Chorem pela nação, para que possamos ver arrependimento, conversão. Chorem pelos pastores, chorem pelas igrejas, chorem para que se arrependam, para que se convertam, para que se voltem para Deus. Igreja, não vamos ficar com depressão de novo como ficamos em 2020. Aprendemos, se fecharem os templos que nós congregamos, nós aprendemos, nós somos o templo, congregamos onde nós quisermos. Não precisa ficar desesperado porque não pôde ir para o culto da semana ou domingo, porque o galpão estava fechado.
Se reúne aí com 3, 4, 5 irmãos na tua casa, tua família ou outros. Faz uma videoconferência, usa os aplicativos. Cantem louvores, mesmo desafinados, sem instrumento. Cantem, louvem, adorem. Voltem-se para Deus. Se arrependam. Embora não venham tempos melhores, mas venha uma eternidade melhor do que qualquer melhora que nós podemos imaginar. A vinda do Filho do Homem nas nuvens, daquele que vem em glória, cujo nome é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se chama fiel e verdadeiro, e que julga e peleja com justiça. Que venha as mansões eternas, onde não há hospital de campanha, onde não há UTI, semi-UTI, onde não há ventiladores mecânicos, onde sequer há doença, enfermidade, vírus, epidemia, pandemia. Não, nada disso. Tudo isso é desconhecido, porque o nosso corpo é glorificado, não envelhece, não adoece, não cansa, não sente dores. Orem, chorem, para que venha esse tempo de verdadeira riqueza, tempo de verdadeira glória, onde não precisamos de aliança com políticos, nem de multidões aglomeradas para nos dar dinheiro, mas tempo de glória, onde andaremos em ruas de ouro, entraremos pelos portões de pérola e contemplaremos o próprio Deus face a face e o adoraremos para toda a eternidade. É tempo de lamento e choro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvemos o Senhor.